E aí, tudo bem? Essa aqui é uma live do Café com o Treinador, onde você me manda aqui a tua pergunta sobre corrida, o que você quiser saber, seja sobre seu treinamento, como melhorar na corrida, como correr mais, eu vou te ajudar aqui, tá bom? Me manda aqui na live que eu vou te responder. Se você estiver assistindo gravado, pode colocar nos comentários que eu também te respondo pelos comentários aí como posso te ajudar, né? Dependendo aí da tua pergunta. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aqui ao vivo. Muito feliz de estar conversando com você. E essa aqui é uma live para você fazer a tua pergunta, para você aí você que tem alguma dificuldade na corrida, você que quer alcançar algum objetivo, você que não é meu aluno, né? Ou você que é meu aluno, fica à vontade e envia a tua pergunta que eu tô aqui só para te responder, para te ajudar a evoluir na corrida, para te ajudar a melhorar na corrida. Bora que vamos ver quem tá aqui ao vivo. A Suelen, tudo bem, Suelen? Se tiver qualquer pergunta, manda aí. Ronald, tudo bem, Ronald? Se tiver alguma pergunta, é só mandar aqui, tá bom? Vamos lá, manda a sua pergunta. Vou te escrever aqui para o pessoal já ler quando entrar. Muito bom. Então, né, vamos lá. Se você ainda não está no meu canal do Telegram lá, eu aviso quando eu vou começar as lives, quando eu vou fazer essas lives de perguntas e respostas. Então, se você ainda não está lá, é só entrar, tá? O link para entrar no meu canal do Telegram tá no meu perfil aqui, tá na minha bio, então, e lá eu aviso quando que vai começar cada live, quando que eu vou realizar essas lives, e também tem conteúdo sobre corrida. Então entra lá pra gente, para você estar recebendo aí todos os avisos. Fechou? Então bora que vamos. Enquanto você aí não me envia uma pergunta, a Suelen colocou bora que vamos. E aí, Suelen, bora lá nessa. Você tem corrida no domingo em 5 km. Bora mandar ver lá nesses 5 km. Lembra que eu coloquei até no e-mail de treinos para você, para tentar fazer abaixo de algum tempo. Agora eu não lembro exatamente quanto, mas tem um objetivo aí para domingo, para mandar ver lá na prova, tá? Então, eu não sei se você fez todos os treinos da semana já ou não, mas tenta fazer o último hoje para amanhã descansar, né? Para amanhã não precisar correr e aí mandar ver lá no domingo. Beleza? Bora que vamos mandar ver na prova da Polícia Federal, que vai acontecer aqui em Curitiba. Show de bola. Vamos lá. Já vou entrar nesse assunto de corrida, né? Semana de prova, o que é interessante fazer, né? Como que tem que chegar na prova? Na prova você tem que chegar o máximo descansado possível, né? O máximo descansada possível. Você não pode estar cansada na corrida, senão você não consegue ter um bom rendimento na prova. Então, na prova é interessante que você tenha muita energia, que você consiga colocar essa energia do teu treinamento, né, tudo que você treinou, que você consiga dar o melhor na corrida. Por isso que a semana de prova é um pouco diferente, né, em termos de treinamento das outras semanas. Então a semana de prova ela tem uma característica que a gente chama de polimento, que eu vou te polir, né, para você chegar o melhor possível na prova. E o que é esse polimento? É fazer um pouco menos de treino na semana da prova, né, menos em volume, que é a distância, e também menos em intensidade, para você ter toda a energia possível na hora da corrida, para você conseguir bater o teu melhor tempo lá na corrida, para você conseguir fazer o teu melhor nesse dia. E também não é só o treinamento que ele diminui, mas também o espaçamento entre treinos. Por exemplo, dependendo do nível da pessoa, ou se ela treina tipo 3 a 4 vezes na semana, é interessante que um dia antes da prova ela não treine, que ela descanse, né? Que ela descanse ali. Então, se a prova é no domingo, o último treino leve vai ter que ser na sexta-feira, tá? Sexta-feira aí é o último. Por quê? Porque daí o corpo tem aí o sábado para descansar, né? Tem um dia inteiro aí para recuperar, para guardar energia, para mandar ver na prova. Então, você consegue entender o porquê que a semana é diferente, o porquê que tem que descansar um pouquinho mais nessa semana, porquê que tem que treinar um pouquinho menos, porque no dia da prova você vai usar muita energia, então tem que ter energia estocada para ali. Só que também não dá para deixar de treinar, né? Então já que é para deixar energia estocada, eu não vou correr durante a semana. Mas daí isso acontece, sabe o que acontece? Acontece destreino, você perde condicionamento e daí não consegue ir bem na corrida. Mais de 3 dias sem correr,
o corpo ele já perde condicionamento. Então, por mais que você esteja treinando certinho, você fica em um tempo sem correr, o corpo ele perde, o corpo ele cansa, daí ele fica difícil mesmo de correr. É meio ingrato o negócio, né? Você treina, para um pouquinho, né? Para aí uma semana, o corpo ele já fica com dificuldade mesmo de correr, ele já perde muito condicionamento. Então tem que cuidar, né? Porque é para descansar, mas é um descanso ativo, né? Com corridas leves, para você ter energia aí no dia da corrida, para você mandar ver aí no dia da prova. Fechou? Vamos lá, quem tá mais aqui ao vivo, se tiver qualquer pergunta, manda aí. Como é que eu posso te ajudar na corrida? Qual que é a tua dificuldade? Curiosidade que você tenha, teu objetivo? Bora aí conversar. Franciele, tudo bem, Franciele? Você entrou aqui, seja muito bem-vinda. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu tô aqui para te responder, para te ajudar, tá bom? E assim, né, cada prova tem, eu tava falando de treinar um pouco menos, né, então 5 e 10 quilômetros dá para ficar em uma semana, né, você treina um pouquinho menos, você já consegue mais energia para a prova. Agora, provas maiores, vamos pensar em 21 quilômetros, você precisa de umas 2 a 3 semanas aí de treinamentos mais leves, diminuindo o volume e intensidade, para você conseguir correr bem. Pensar numa maratona, 42 quilômetros, você precisa de 3 a 4 semanas de diminuição de intensidade e volume para você conseguir dar o seu melhor. Quanto mais longa for a prova, mais tempo você vai precisar de diminuição de carga, né? Diminuição aí de volume de treinamento, de distância, né? de intensidade, para você ter bastante energia daí no dia da corrida, tá? Para você conseguir mandar ver no dia da corrida, fazer o teu melhor. O que acontece que eu vejo que é um grande erro que as pessoas cometem, inclusive eu cometia quando eu comecei a correr, quando eu começava a correr, eu não sabia muito treinar, né? Quando eu comecei a correr, eu não tinha treinador, não tinha formação de treinador quando eu comecei a correr, eu era uma pessoa normal correndo. E daí eu gostava de me inscrever para provas, né? Eu me inscrevia para provas de 10 km na época, eu gostava de correr provas de 10 km. E aí eu treinava bem mais ou menos. Tinha vezes que 3 vezes na semana eu corria, tinha vezes que eu treinava 2 vezes na semana, tinha vezes que eu treinava 1 vez na semana, tinha vezes que eu treinava nenhuma vez na semana. Então não tinha aquela prioridade assim na corrida, né? E aí o que acontecia? Chegava na semana da prova, eu não estava treinado. Meu Deus, tipo, parece que eu não tinha feito nada, né? Aí, o que eu fazia na semana da prova? Eu inventava de querer correr todo dia, de querer fazer muito esforço para chegar treinado na prova. Só que eu me cansava muito mais para essa corrida. Quando eu achava que eu estava treinando para a prova do final de semana, na semana da prova, que eu estava resolvendo aqui em cima da hora, tipo estudar para uma prova, né? Estudar para uma prova teórica ali que você vai fazer. Até estudar em cima da hora, você consegue estudar um pouco, você não vai se cansar, né? Não é um esforço físico, é um esforço mental. Talvez estudar em cima da hora pode sobrecarregar a mente, mas eu acho que ainda ajuda a estudar em cima da hora. Agora, para uma prova, você querer treinar em cima da hora, você piora o teu rendimento na prova, piora. Mas o que fazer então, se você não está bem treinado e vai fazer a prova? Você tem que fazer uma semana de treinos inteligente, né? Ali 2 vezes vai treinar na semana de leve, porque o teu corpo ele tá bem daí no dia da corrida, né? Então você não pode se cobrar tanto se você não treinou direito. Mas inventar de treinar um monte, igual eu fazia lá, e eu vejo muita gente fazendo hoje em dia, é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai chegar muito cansado, você pode se lesionar na prova, porque o corpo está em sobrecarga, né? Muitas vezes pode acontecer aí alguma lesão, então não é tão interessante assim você fazer muito mais esforço na semana da corrida, né? Você tem que fazer esforço antes, então o treinamento ele vem muito antes, tá? Que é uma coisa também, outra coisa que as pessoas, eu vejo que é um erro que muita gente comete, é fazer muita prova, né? Muita prova de corrida. E o que é muita prova? A pessoa faz uma prova no mês, é muita prova. Ou mais que uma prova no mês, é muito. Por quê? Se essa pessoa quer rendimento, né, na prova ela tenta correr rápido, é muito. Sabe por quê? Porque, vamos pensar, você fez uma prova esse final de semana que passou, dia 31 de março, né, domingo.
O corpo, para recuperar de um esforço de uma prova, ele demora aí umas 2 semanas. Umas 2 semanas ele vai estar mais fraco, porque ele vai estar recuperando daquela prova. Então, nessas 2 semanas depois de uma prova, você, através do treino, você não ganha condicionamento. Você está recuperando ainda da outra prova, mas tem que treinar para você não perder tanto condicionamento. Mas você não está evoluindo. O que acontece é depois de 2 semanas de uma prova que você vai treinar para evoluir. Só que em uma semana não se evolui muito. Você vai se evoluir aí na corrida no mínimo aí de 4 a 6 semanas. Então, se você fez uma prova agora no final de março, 2 semanas para recuperar, dá no meio de abril, 4 a 6 semanas para ganhar condicionamento para uma próxima prova, caso você queira melhorar, né? É um intervalo aí de 2 meses, tá? Entre provas, para você conseguir evoluir de prova a prova. 2 meses ou mais. 2 meses ou mais. Agora, quem corre prova todo mês e quer evoluir mês a mês assim, quer correr cada vez mais rápido, tipo, eu corro uma prova de 5 km todo mês. E a pessoa quer correr, quer evoluir a cada mês, dificilmente ela vai conseguir. Porque não dá tempo do corpo recuperar, até o corpo recupera, mas não dá tempo dele treinar para evoluir para essa próxima prova. Teria que ter mais tempo de treinamento. Tá? Então, o que eu vejo também que muita gente comete esse erro, que coloca muitas provas e quer evoluir. Mas espera, para evoluir tem alguns fatores aí no treinamento. Primeiro, que tem que treinar da maneira correta. Né? Você tem que treinar de maneira adequada para você evoluir, não é só correr. Se fosse só correr, todo mundo estava correndo bem. Mas você tem que treinar de maneira adequada. E para treinar de maneira adequada, você precisa de tempo. Então, um intervalo mínimo de 2 meses entre provas aí de 5 e 10 quilômetros. Se for pensar em provas mais longas, é mais tempo que é preciso para você evoluir. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? De expectativa. Não estou falando que você não pode correr uma prova todo mês. Claro que você pode. Só que você não pode esperar evolução. Por quê? Porque é pouco tempo de preparo. Tá? Por exemplo, vamos colocar um exemplo de atletas profissionais, que eles vão para as Olimpíadas, né? As Olimpíadas acontecem de em 4 anos, ou seja, eles têm que evoluir de 4 em 4 anos. Competições geralmente são anuais, então tem todo um período de preparo, né, para um período de competição para atleta profissional. E por que nós, amadores, a gente quer evoluir de mês a mês, de semana a semana? Tem gente que faz prova toda semana e quer evoluir. Isso é meio impossível, porque se nem profissional faz isso, por que nós, meros mortais, amadores, a gente vai querer fazer isso? Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos enganchar aqui outro erro, que é o quê? Que é o que os profissionais fazem de maneira correta, mas nós, amadores, muitas vezes pecamos, né? E a gente paga muito caro por isso. Que é sempre cansar nos treinos, é sempre correr forte, é sempre querer correr rápido, né? Os atletas profissionais de corrida, mais de 80% do volume de treinamento deles é em intensidade muito leve. É muito leve. Eles correm bem leve. E assim, 20% no máximo é de treinamento forte, de treinamento rápido. Isso um atleta profissional, um maratonista lá que ganha a maratona, que bate o recorde mundial. Vamos pensar no recordista mundial. Pena que o recordista mundial da maratona o Kiptum, ele faleceu, mas vamos pensar no Kipchoge, que é um dos melhores maratonistas do mundo, que tinha um recorde antes. 80% do treinamento dele é leve, é corrida muito leve, tá? Então, vamos supor que ele corra 200 km na semana, tá? 160 km desses 200 km, ele faz uma intensidade muito leve, ele corre bem tranquilo, trotezinho. E daí 40 km desses 200 km ele faz mais rápido, tá? É uma média. Tem meses, tem semanas que é mais forte, tem semanas que é mais, tem semanas que é menos, tá? E vamos pensar na gente agora. Nós, pessoas normais, que não temos o corpo tão preparado quanto um atleta profissional, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respeitar essa regra e, na verdade, até menos, né? Treinar menos forte que isso. Geralmente é 5%, 10%, 15% de treinos mais fortes na semana, no mês.
O restante tem que ser leve. Por quê? Porque o nosso corpo não está preparado para correr sempre forte. E o que acontece com muita gente? Muita gente sai para correr e sai para correr sempre até cansar. Sempre sente falta de fôlego. Sempre sente, desconforto. Essa pessoa está correndo 100% forte. E o que acontece? Ela estagna, ela não consegue evoluir. Ela não consegue ir para frente. Ela não vai. Por quê? Porque ela está abusando. Ela está abusando demais. O corpo não consegue ter tempo de recuperar e evoluir. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Tem que correr correndo muito mais leve que você fica mais rápido, que você evolui melhor, tá? Vou dar um exemplo do meu treinamento aqui. Hoje em dia, né, esse ano inteiro eu tô correndo somente leve. E tô evoluindo nas provas, só correndo leve. E não tô fazendo nenhum estímulo rápido, 0% de estímulo rápido. E o que a corrida leve faz? A gente ganhar uma base de resistência, uma base aeróbia. E depois de uma base bem criada, é que a gente começa a adicionar corridas fortes. Então, pega esses detalhes. O que hoje você não está fazendo? O que você está fazendo? Vamos corrigir aí algumas coisas hoje no seu treinamento, porque se você quer evoluir e não está evoluindo, alguma coisa que está sendo feita errada, alguma coisa tem que ser corrigida, tem que fazer diferente, né? Bom, eu quero que vocês aí do outro lado também falem, manda aí a tua pergunta, como é que eu posso te ajudar na corrida, como é que eu posso te ajudar a evoluir? Não existe aí pergunta boba, não existe pergunta ruim, a pergunta boba e a pergunta ruim é aquela que não é feita. Então, você tem aqui esse espaço aqui, ó, dos comentários, tá? Você pode me escrever a tua dúvida, qualquer dúvida que você tiver aqui nos comentários, que a partir de agora eu tô aqui só para responder dúvidas, tá bom? Essa live do Café com o Treinador, onde eu tomo um cafezinho com você aqui, é como se a gente estivesse tomando um café junto, eu aqui na tua frente, e você me pergunta qualquer coisa sobre corrida. É um café que está tomando com um treinador de corrida. Então, pode perguntar qualquer coisa, qualquer curiosidade que você tenha sobre corrida, pode ser sobre os seus treinos, alguma dificuldade que você tenha no teu treinamento, algum objetivo que você tem e quer ter mais clareza de como conseguir. Então, manda aí a tua pergunta que eu tô aqui para te responder, eu tô aqui para te ajudar. Aproveita aí de estar junto, né, com um treinador de corrida, que não é sempre que você tem essa oportunidade de estar batendo um papo com um treinador, tá bom? Então manda aí, quem tá mais aqui, a Cleide entrou, a Cleide sempre tá aqui, né, Cleide? Sempre gosto de estar conversando contigo. Melhorou da canela, Cleide? Como é que tá essa canela aí? Essa semana conseguiu correr alguma coisa? Como que tá? Me conta. Franciele, se tiver qualquer pergunta, manda. Suelen também. Márcia, seja muito bem-vinda. Se tiver qualquer pergunta, manda aqui, que eu tô aqui pra responder vocês. Tamo junto? Então, é hora de você mandar aí nos comentários. Manda aí. Tô aqui pra responder você, tá bom? E se você ainda não está no meu canal do Telegram, onde eu aviso quando vão acontecer essas lives, quando eu vou entrar ao vivo, e além disso coloco conteúdo de corrida lá, minhas reflexões sobre corrida, tá? Coisas aí que vão te ajudar a correr melhor. Não perde de entrar no canal do Telegram, tá bom? O link tá na minha bio aqui no Instagram, tá bom? E depois entra aqui no meu perfil, na minha bio lá tem um link para você entrar no meu canal do Telegram e receber os avisos, os conteúdos, tudo bonitinho lá. É bom fazer parte, tá? Se você tem esse desejo de melhorar, de correr cada vez mais e melhor. Beleza? Então, aproveita e entra lá. Vamos lá, eu quero responder suas dúvidas. Cadê? Aqui. Eita, Cleide, a canelite continua a mesma coisa. Então, vamos continuar leve. O que eu faria se fosse você? Não faria a prova do outro final de semana lá, porque pode piorar, tá bom? Tem que tratar isso aí. Mas é você que manda, se quiser fazer a prova faz, mas tem um risco aí de piorar essa canelite, tá? Porque se a canelite continua a mesma coisa, que a inflamação ela tá grande, tá? A inflamação ela tá forte. Então precisa tratar isso aí. Você deve estar tratando já, mas tem que ter mais tempo de tratamento. Se já colocar daqui uma semana uma corrida de intensidade alta, isso aí vai voltar a doer. Tá? A Yara Francisca. Tudo bem, Yara? Sou diabética e não posso comer um doce na hora da corrida. Qual doce comer? Nenhum doce, ué. Se é diabética, não pode comer doce. É só não comer doce. Tá? Precisa de doce? Não precisa de doce para correr. Eu não sei qual o contexto. Quando você acha, Yara, que precisa de doce?
no teu entendimento hoje? Que, na verdade, a gente vai precisar de algum carboidrato na hora de correr. Não é doce, seria carboidrato. Então, na corrida, depois de 75 minutos correndo direto, sem parar. Daí, dá para utilizar um carboidrato, porque o corpo ele já vai estar em depressão de carboidratos, já vai estar quase sem nada de carboidratos depois de 75 minutos correndo, ou seja, são 1h15 minutos de corrida. Se você, nas suas corridas, demora menos que 1h15, você não precisa utilizar nenhum carboidrato durante a sua corrida e nem antes, tá? E não precisa, por exemplo, você precisa de uma alimentação normal, você é diabética, o que a pessoa que é diabética, ela tem que evitar ao máximo o consumo de carboidrato. Por quê? Porque é o que fez, né, entrar nesse quadro, né, de diabetes, foi o carboidrato, e o tratamento é você consumir o mínimo possível de carboidrato. Então, o que você tem que fazer? Você tem que melhorar a tua alimentação. Com 10 km tem vontade de comer doce. Não é vontade de comer doce, tem fome. Tá? É fome. Tá? A vontade de comer doce é emocional. Tá? Você tem fome. O que você tem que melhorar? Você tem que melhorar a tua alimentação para você ter energia. Tua alimentação tem que ter bastante proteína, bastante fibra. Tá? Tem que ter uma alimentação que você consiga correr sem ter necessidade de vontade de comer. Tá bom? Mesmo assim, 1h18 não é algo que você vai precisar de um carboidrato. Tá? E outra coisa, olhando como treinador aqui, o que você teria que fazer para melhorar também nessa questão de corrida? É buscar diminuir um pouco essa distância para melhorar a tua velocidade. Tá? Porque é bastante tempo para correr 10 km hoje. Você vai sofrer um pouco mais, você vai sentir essa vontade de comer. Mas por quê? Porque teu corpo ainda, você não está tão preparado para correr 10 km. 10 km em 1h18, talvez você corra bem devagarzinho, ou precisa até dar uma caminhada no meio, tá? Só que é um tempo que você sempre vai sofrer para correr esses 10 km. Você sempre vai sentir fome, porque está desgastando muito, tá? Qual que é a dica que eu te dou? Vamos supor se você fosse minha aluna. O que eu ia fazer? Eu ia trabalhar o teu tempo nos 5 km, tá? Nos 5 km. Então, dá quase 80 minutos, teus 5 km. Daí, aí, hoje, uns 38 minutos, algo assim, tá? Pelos cálculos que eu fiz aqui. Tem 50 anos, não tem importância. A tua idade é nova ainda, dá para desenvolver muita coisa. Mas desenvolveria você hoje para estar correndo 5 km para baixo aí de 35, 34. Nossa, chegando nos 5 km para 33 minutos, aí sim, beleza, você vai ter um condicionamento melhor para correr 10 km, para estar fazendo 10 km aí para baixo de 1h10. Você vai se sentir muito melhor, vai ser muito mais fácil correr 10 km. Só que o que acontece hoje? Você está sofrendo nisso, vontade de comer, né? E tudo porque os 10 km está muito pesado para você nesse tempo que você faz hoje. Tem que voltar um pouco para trás para você poder avançar mais, tá? Então, volta um pouco para trás. Vamos desenvolver melhor a tua velocidade. Vamos lá. Correr 3 vezes na semana, tá? 2 treinos bem leves, bem tranquilos. Pode até ter caminhada no meio dos treinos. E um treino pode ser um pouquinho mais rapidinho. Segue essa estrutura, dia sim, dia não. Tá? Busca o melhor caminho para você evoluir na corrida. Melhora o seu tempo de 5 km, daí para ir para 10 km. Assim como melhorar a tua alimentação, para você não precisar sentir essa fome. Tá? Tem muita coisa para corrigir. Não é comer um doce. O comer o doce não vai resolver nada. Tem muita coisa que tem que resolver antes. Tá? O comer doce aí não vai ter muito efeito. Não vai ter efeito. E não precisa de doce para correr. Não precisa, tá? Isso muitas vezes a gente ouve falar por aí, mas não é nada necessário. Só se você faz aí corridas mais longas, 15 km para cima, que demora 1h30 para cima. Se você precisa de um carboidrato para repor, tá bom? Carboidrato. Doce, não, tá? Vamos lá. Tem mais pergunta aqui, ó.
Franciele, como faço para me livrar daquela dor lateral na barriga? Uma ótima pergunta essa, hein? Essa dor lateral na barriga, ela vem... Por que ela acontece? Acontece que quando a gente está correndo, o nosso pulmão, que é o nosso órgão respiratório, né, que ele metaboliza o oxigênio e faz com que a gente tenha energia para correr. Quando a gente corre, a gente precisa de bastante oxigênio, que é o que vai virar energia. E o pulmão, ele recebe esse oxigênio, tá? Só que, o que faz você sentir essa dor? É quando o pulmão toca os outros órgãos que estão no teu corpo, porque ele infla quando você respira, quando você inspira. E tem uma coisa que você pode fazer para evitar essa dor. É fazer um bom aquecimento, tá? É fazer um aquecimento aí de 5 a 10 minutos. Que pode ser com caminhada, pode ser com corrida leve, pode ser com exercício de aquecimento, como eu prescrevo para os meus alunos, né? Deixa eu ver se tem aluno meu aqui. Tem a Suelen e a Cleide. A Suelen e a Cleide são minhas alunas, elas fazem um aquecimento ali de 5 a 10 minutos com alguns exercícios. E o que esses exercícios fazem? Fazem com que, aos poucos, o teu pulmão infle, né? Bem aos poucos, e os órgãos vão entrando no lugar, tá? E isso faz com que você não sinta essa dor. Essa dor você vai sentir quando, de repente, o teu pulmão ele precisa de muito oxigênio, e não deu nem tempo dos outros órgãos irem para o lugar. E daí o pulmão bate na costela, bate em tudo aqui, porque você começou rápido demais, sem um aquecimento, começou com uma intensidade alta, já está sentindo falta de fôlego no começo do treino. Então, já sente essa dor de lado, porque não deu tempo do teu corpo ele entender que ele estava correndo ainda. Ele já está precisando de muito oxigênio já no começo. Então, é começar aos poucos. Começa aos poucos o teu treino, um aquecimento, 5 a 10 minutos de preparo para o treino. E daí você vai começar o teu treino. E começa o treino numa intensidade mais baixa, mais leve, para daí aos poucos ir para uma intensidade maior, porque senão vai sentir essa dor. Então essa dor é por erro de intensidade no início do treino, está sendo muito forte. O que tem que fazer? Aquecimento e começar o treino mais leve. Isso aí resolve, tá bom? Isso aí resolve. Fechou? Consegui te ajudar, Franciele? Espero que sim. Se tiver qualquer dúvida, vai mandando aí, tá bom? Bom, vamos lá. Márcia, tudo bem, Márcia? Obrigado aqui pela pergunta. Eu corro em média 5 km por treino. Ótimo. Tenho um histórico de asma e não sei se por isso sinto ainda muito cansaço e falta de ar. Embora hoje consiga correr sem andar, mas ainda é sofrido. Será que é normal? A asma, ela vai te fazer com que você fique um pouquinho mais cansada, mas isso não quer dizer que você sinta muito... Que isso faz com que você sinta muito cansaço nos seus treinos, tá? Pessoas que não têm asma, não têm nenhum quadro, né, de alguma doença no pulmão, a maioria que corre sente a mesma coisa que você. Não é normal também. O que é? É a mesma coisa que eu falei aqui da dor de lado. Intensidade. Quando você sente muito cansaço, é porque você está sentindo aquela falta de fôlego, oxigênio, você está numa intensidade maior, o teu corpo ele precisa de muito oxigênio, tá? Para conseguir correr na velocidade que está correndo, na intensidade que está correndo. E o corpo ele não dá muita conta, você já sente muito cansada, já no treino, aqueles 5 km é muito sofrido. Por quê? Porque o corpo ele precisa de muito oxigênio, para que você está gastando muita energia. O que você deve fazer? Que foi o que eu falei aqui no início da live. Que os profissionais treinam assim, nós amadores também devemos treinar assim. É fazer a maior parte, se não 100% dos treinos bem leves. Leves mesmo. Para você, uma velocidade numa corrida que você não vai sentir essa dificuldade respiratória. Você não vai sentir esse cansaço. Tá? Mas daí eu já corro devagar os 5 km e estou sentindo, como é que eu vou correr mais devagar ainda? Você vai colocar caminhadas na sua corrida. Por exemplo, se hoje entra um aluno para mim, que eu vou dar um exemplo aqui, sempre eu uso ela como exemplo, que é a Cleide. Mas tem a minha aluna aqui, a Suelen também, mesma coisa. Elas começaram correndo comigo, elas já corriam ali 5 km, mas só que corriam 5 km também sofrendo, com muita dificuldade. Como que foi o treinamento que eu passei para elas? Envolvia corrida e caminhada. Não era correr 5 km direto, não. Tá? Era, corre lá 2 minutos, caminha 1 minuto. Os primeiros treinos era isso. Corre lá 3 minutos, caminha 1 minuto. Corre
5 minutos, caminha 2 minutos. E corre leve, não é para sentir dificuldade na corrida. E daí ia progredindo, ia fazendo com que aquele treino fosse confortável, ou seja, elas faziam, e não era tão difícil como correr aqueles 5 km, por quê? Porque eu deixei o treino mais fácil e o corpo ele começou a evoluir muito mais, porque ele tem um tempo de recuperação mais rápido, porque não foi um treino muito cansativo, o corpo recupera melhor, a pessoa consegue treinar bem no próximo treino, 3 vezes na semana sempre, tá? E consegue evoluir. Chegou ali algumas semanas que já estava correndo 5 km direto. Direto assim, sem cansaço e mais rápido. Vou dar o exemplo da Cleide. Em um ano, ela corria 5 km para 35 minutos quando a gente começou. Hoje ela corre 5 km para 23 minutos e alguma coisa. Ela tá aqui na live, é a prova viva, tá? Ela morria para fazer 5 km continuamente, mas ela seguiu esse treinamento leve e até hoje, correndo para 23 minutos e alguma coisa nos 5 km. Ela treina bem mais leve do que forte. Então, o segredo do treinamento é você não se cansar no treinamento. Alguns treinos chaves aí que vão te fazer, que é para se cansar, que é para ser difícil. A maior parte dos treinos não. E quem ainda está nos 5 km sofrendo com dificuldade, e quem ainda não corre 5 km, 100% dos treinos nesse momento tem que ser leve. Você precisa criar uma base de resistência, você precisa criar uma base aeróbia, você precisa criar um preparo para o teu corpo poder correr um pouco melhor. E isso a gente cria com treinamento leve, com treinamento que não vai te fazer cansar. É isso que eu trabalho com os meus alunos, por isso que eles evoluem muito em um curto período de tempo, né? Por quê? Porque eles começam a treinar na intensidade correta, da maneira correta, o corpo responde. Agora, se você continuar sempre fazendo esses 5 km dessa maneira, você sempre vai fazer isso, dificilmente vai evoluir. Então, muda o jeito, busca o melhor caminho para evoluir. Eu estou te falando aqui um caminho, tá? Então, é uma maneira de você estar fazendo. A Franciele aqui, ó, mandou uma pergunta. Muito obrigado pela pergunta, Franciele. Como devo respirar durante as passadas? Bom, você não deve nem pensar na tua respiração na hora que você corre. A respiração é totalmente natural. A respiração é natural. Quando que a gente pensa na respiração? Quando a gente está numa intensidade alta, com dificuldade para respirar. Mesma coisa que eu estava falando aqui. E daí a gente acha que não sabe respirar, acha que tem que melhorar a respiração. A respiração na corrida, ela é totalmente natural. O teu corpo ele vai precisar de oxigênio, você vai inspirar e vai expirar o gás carbônico naturalmente, conforme demanda. Quando se tem dificuldade, é porque você está muito rápida, você está numa intensidade alta. O que fazer? Deixar mais leve. A respiração vai ser totalmente natural. A respiração, ela é natural. Você não precisa pensar, tá bom? Então, não existe técnica. Respiro 2 vezes, solto uma. Não existe técnica de respiração para correr. Você, você está pensando agora na tua respiração? Não, é natural. Você, na hora que está dormindo, você está pensando na tua respiração? Não, porque ela é natural. Na corrida é a mesma coisa. A respiração é natural. Eu não penso na minha respiração. O atleta profissional não pensa na respiração dele. Tá? A respiração na corrida não é nenhum problema, não é nenhuma coisa que precisa ser corrigida. O que precisa ser corrigida, que é o maior problema, é a intensidade, é a velocidade. É isso que faz você ficar com falta de fôlego, faz se sentir cansado e acreditar que o problema está na tua respiração, acreditar que você precisa corrigir a tua respiração. Tá? Então, próximo treino, experimenta fazer mais leve. Vê como a respiração quase não vai pegar. Tá? Então, você não tem que se preocupar com a respiração. Você tem que se preocupar com a tua velocidade. Tá bom? Só assim você vai conseguir evoluir e conseguir ter um bom resultado na corrida. Tá? Para de pensar na respiração. Intensidade. Fechou? Se ficou com alguma dificuldade para entender, pode perguntar de novo, tá bom? Fica aqui, eu tô aqui para te ajudar, para te responder. Só mandar aqui nos comentários. Manda aí. Vamos lá, tomando um cafezinho, manda aí a tua pergunta, tá bom? Pode ser que o que eu fale talvez não faça sentido de começo, né? Às vezes, mas como? Tal, não faz sentido. Minha respiração que tá errada. A corrida, ela é muito contra-intuitiva. Se a gente correr da maneira que a gente acha que deve correr,
né, e isso fizesse a gente evoluir, ninguém ia estar preocupado em saber como evoluir, em saber como lidar com a dificuldade. Por quê? Porque estaria evoluindo, né? Mas existe uma maneira, existe um método, uma metodologia, várias metodologias aí de treinamento de corrida que vão te fazer evoluir. E não é sair correr, não é sair correr até cansar, não. É controle de intensidade. Você controlar as suas intensidades no momento certo, na hora certa, no treino certo. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando tem a base do método que eu uso de treinamento que fazem os meus alunos correrem cada vez mais e melhor. E a principal chave desse método é controlar a intensidade. E a maior parte dessa intensidade deve ser leve. Senão a pessoa não evolui na corrida. Senão ela sempre vai sentir dificuldade. Senão ela vai ficar sempre no mesmo lugar. Vai correr, correr, correr e ficar no mesmo lugar. Ou às vezes até piorar. Né? Fechou? Não temos mais perguntas? Se não tivermos mais perguntas, a gente fica por aqui hoje, tá? Não esquece de entrar no meu canal do Telegram, que tá no link, tá na minha bio. Lá eu aviso pra você quando que vai ter live, coloco conteúdo de corrida lá pra você aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, não perca tempo aí, entra lá no meu canal do Telegram, tá no meu perfil, o link lá pra você ficar sabendo quando vai ser a próxima live, quando a gente vai conversar aqui de novo, tá bom? Tendo qualquer dúvida em algum outro momento que não seja no momento de uma live, pode mandar um direct, manda lá uma mensagem pra mim. Ah, professor, preciso de ajuda nisso aqui. Ah, professor, tem essa dificuldade, tem essa curiosidade. Manda, eu tô aqui pra te ajudar, pra fazer você evoluir, tá bom? E não adianta nada você ter participado dessa live, ter feito pergunta, ter visto esse conteúdo, se você não colocar isso em prática. Se você continuar a correr do jeito que você corre, não vai mudar nada. Então, coloca a mudança. Coloca em prática para o negócio funcionar. Quando os treinos de corrida passam a ficar mais fáceis, a Franciele perguntou, quando você deixa a intensidade dele fácil. Exatamente o que eu te falei aqui. Quando você deixar a intensidade do teu treino fácil. Quando você fazer os seus treinos ficarem mais leves. Aí correr vai ficar mais fluido, correr vai ficar mais tranquilo. Agora, quando você sempre correr até cansar, até sentir dificuldade, aí para respirar, falta de fôlego, nunca que correr vai ficar fácil. Então, deixa a tua corrida mais leve. Deixa a tua corrida mais leve. Essa é a mensagem da live de hoje. Deixe a sua corrida mais leve. Se mesmo correndo devagar você sente dificuldade, coloque caminhadas no meio da sua corrida. Corre um pouco leve, caminha. Corre um pouco leve, caminha. Não espera ficar difícil, tá? Como eu sei quanto eu estou rendendo na corrida? Então, não sei o que para você, o que é, quanto eu estou rendendo. Quanto que está rendendo na corrida? Essa pergunta tá difícil para mim responder, para eu te responder. Depende, o que é render para você na corrida? O que eu faço com os meus alunos? Eu faço uma avaliação de condicionamento a cada 2 meses, assim, vejo como é que eles estão, cada 3 meses, e daí eles vão ver o quanto eles estão evoluindo, né? Eles conseguem perceber isso. E, na verdade, eu não preciso nem fazer avaliação, porque eles já vão percebendo, semana a semana, o quanto correr tá mais fácil, o quanto eles conseguem render mais, tá? Então, você vai saber quando você está rendendo, quando você evolui, só que você tem que treinar da maneira correta para evoluir. Porque como é que você vai saber como que você está rendendo se você continuar correndo sempre igual? Nunca sair do lugar, tá? Então, é você estar dentro de um treinamento que te faça render mais, para você perceber essa evolução. Ó, a Elisângela, fiz isso de leve, a Elisângela falou. E funcionou, Elisângela? Deu certo isso aí? Me conta aqui. Quero saber. Muito obrigado pela participação. Manda aí, manda aí. Conseguiu entender, Fran? Ó, a Elisângela aí é um case de sucesso, ó. Fez isso de leve e deu certo, muito. Olha só, que legal. Que bom, Elisângela, que bom que tá resolvendo. Que cada vez evolua, cada vez mais aí na corrida. Bora? Isso aí, pessoal. Então, acho que como não temos mais perguntas, fechamos a nossa live de hoje. Fique esperto no meu canal do Telegram para você receber os avisos das próximas lives. Tamo junto.
Espero você na próxima live do Café com o Treinador. Isso aí. Franciele, manda ver nas dicas. Vai dar certo. Você vai ver, ó, com a Elisângela deu certo. Com você vai também dar certo. Com meus muitos alunos também dá muito certo. Então não tenho que dar errado. Tamo junto. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.